Queridos, a paz do Senhor, sejam mais uma vez bem-vindos à Academia de Pregadores. Estamos na nossa penúltima lição desse terceiro trimestre, já passamos todo um trimestre aí, estudando e aprendendo com o período dos reis de Israel, e hoje, na aula de número 12, lição de número 12, do dia 19 de setembro de 2021, estudaremos o reinado de Josias, neste domingo, que é o dia da escola, o dia nacional da escola dominical. Então, relembre aos alunos, fale com eles da importância da escola dominical, aproveite o culto à noite, fale com a igreja, mostre para a igreja a importância da família, da igreja estar unida em torno da escola dominical. A escola dominical surgiu por um propósito de ganhar vidas para Jesus, transformar pessoas, mudar a situação de meninos de rua. Foi por isso que a escola dominical surgiu e ela não pode perder este vínculo. Então, relembre a história da escola dominical aos seus alunos e mostre para eles a importância do envolvimento e da divulgação da escola bíblica dominical. A você que é professor de escola dominical, que Deus te abençoe de forma grandiosa, que a mão de Deus te faça prosperar como recompensa da sua dedicação ao ensino bíblico da palavra de Deus, que é tão efetiva e poderosa para transformar pessoas. Então, que haja uma recompensa de Deus para a sua vida e que o nome de Jesus continue sendo glorificado através de cada um de vocês, professores da escola bíblica dominical. Reinado de Josias. Texto áureo, 2 Reis, capítulo 22, e o versículo 8, nos diz o seguinte: Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro da lei a Safã, e ele o leu. Verdade prática. Nos dias de hoje, Deus ainda levanta homens e mulheres dispostos a combater a cultura da idolatria que se perpetua através das gerações. Precisamos nos apresentar a Deus disponíveis, dispostos e disponíveis para ser usados por Deus para combater essa cultura da idolatria que ainda aparece nos nossos dias. Ponto central da lição. Não importa o quão distantes estamos de Deus, sempre podemos nos aproximar. Tiago nos ensina isso. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Deus só precisa, assim como somos nós que nos distanciamos e não Deus que se distancia de nós. Eu já disse isso aqui, se não me falha a memória, 2 aulas atrás. Isaías diz: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então não é Deus que se afasta de nós, somos nós que nos afastamos de Deus. Deus está sempre à nossa procura, desde o Éden. Assim como somos nós que nos afastamos, somos nós também que nos aproximamos de Deus. Para o rei Asa, a palavra de Deus foi o seguinte: olha, o Senhor está contigo enquanto você estiver com Ele. E o apóstolo Tiago nos disse: olha, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Objetivos da nossa lição. Objetivo geral: pontuar o avivamento gerado por Josias. Um dos grandes avivamentos registrados pelo Antigo Testamento foi esse avivamento gerado por Josias. Para mim, um avivamento extremamente significante. A gente vai ver, daqui a pouco eu comento, ao fazer a leitura bíblica em classe, o livro sagrado estava perdido dentro da casa de Deus. E este avivamento gerado por Josias iniciou com Ilquias encontrando a palavra, encontrando o livro sagrado dentro da casa de Deus. Objetivos específicos. Primeiro, evidenciar o encontro de Josias com o livro da lei. Segundo, destacar a dedicação de Josias na destruição dos ídolos. E terceiro, identificar o retorno da celebração da Páscoa, que há muitos anos não era celebrada. A Páscoa foi celebrada novamente. E isso teve um significado fenomenal para o povo de Israel. Leitura bíblica em classe, 2 Reis, capítulo 22, versículos 3 ao 5 e o versículo 8. Capítulo 23, versículos 2 ao 5, versículo 21, 22 e 25.
E sucedeu, pois, que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe aí Ilquias, pai de Jeremias, esse Ilquias, tá, gente? Sobe aí Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo, e o dei na mão dos que têm o cargo da obra, e estão encarregados da casa do Senhor, para que o dei àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa. Então disse o sumo sacerdote a Ilquias, o escrivão. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro da lei a Safã, e ele o leu. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, e todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes, e os profetas, e todo o povo, desde o menor até o maior. E leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se achou na casa do Senhor. E o rei pôs em pé junto à coluna. E o rei se pôs em pé junto à coluna, e fez o concerto perante o Senhor, para andarem contra o Senhor, e guardarem os seus mandamentos, e os seus testemunhos, e os seus estatutos, com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras deste concerto que estavam escritas naquele livro, e todo o povo esteve por este concerto. E o rei mandou o sumo sacerdote Ilquias, e o rei mandou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem, e aos guardas do umbral da porta, que se tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal, e para o bosque, e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles a Betel. Também destruiu os sacerdotes, também destituiu os sacerdotes, que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua, e aos mais planetas, e a todo o exército dos céus. E o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito no livro do concerto. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgavam a Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. E antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração e com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro tal. Então, como eu disse, glórias a Jesus, glórias a Deus por homens como o rei Ezequias, que nós estudamos na aula passada, e também por homens como o rei Josias, que é o foco de estudo da nossa lição hoje. Eu quero fazer aqui um destaque. Voltou, da aula passada tinha parado de funcionar, mas voltou aqui. Eu quero fazer aqui um destaque, que o comentarista coloca o seguinte: o livro da lei havia sido encontrado dentro do templo. E eu fiz uma anotação aqui dizendo o seguinte: quando o livro da lei, o que ocorre quando o livro da lei se perde dentro do templo? Parece assim, se não for, eu falo nas situações dessas o seguinte: se não fosse trágico, seria cômico.
a gente falar que a palavra de Deus está perdida dentro da casa de Deus. O livro da lei estava perdido dentro da casa de Deus, dentro do templo. Como que isso aconteceu? A que ponto Judá chegou? A que ponto o povo de Deus chegou? Perder a palavra dentro da casa de Deus. Se nós pararmos para pensar, analogicamente, infelizmente, isso tem acontecido também nos nossos dias. Queridos, infelizmente, quantas vezes a palavra de Deus tem se perdido dentro da casa de Deus? Como eu disse e repito, a que ponto Judá chegou? A que ponto o povo de Deus chegou? Perder a palavra, perder o livro da lei dentro da casa de Deus. Nós precisamos ter cuidado, que Deus tenha misericórdia da nossa vida, que nós não sejamos como aqueles que perdem o livro da lei, mas sejamos como aqueles que encontram, e que ao encontrar, traga sobre nós o mesmo regozijo que trouxe sobre Safã, sobre Ilquias e sobre Safã. No primeiro ponto da nossa lição, o nosso comentarista diz o seguinte: Josias repara o templo. Primeiro parágrafo, achei o livro da lei. E o nosso comentarista, ele vai ser enfático ao nos dizer que o livro do Senhor havia sido achado dentro da casa do Senhor. Se agora nós fizemos a pergunta, o que ocorre quando o livro da lei se perde dentro da casa do Senhor, nós precisamos fazer também a seguinte pergunta: o que ocorre quando o livro da lei é encontrado dentro do templo? Porque se há aqueles que perdem, há aqueles que encontram. E a gente vai perceber que isso trouxe... Eu fico lendo o texto bíblico, eu já disse isso aqui, e vou sempre dizer, eu leio o texto pensando no fato que está envolvendo. E eu fico pensando a euforia de Ilquias, dizendo, eu achei. E Safã chega para conversar com ele, para falar algo que o rei havia mandado. E antes de Safã falar, ele diz, não, achei o livro da lei. E eles estão felizes, regozijosos, porque o livro da lei foi encontrado. Agora o povo terá novamente a direção, o povo saberá novamente qual é a vontade de Deus para a sua vida. Quando Safã leva este livro da lei diante do rei, ele rasgou as suas vestes. Aí nós temos o segundo parágrafo. O rei rasgou as suas vestes. Josias não se justificou em razão dos seus próprios pecados. Ele não se justificou em razão dos seus próprios pecados, como fazem os que não querem confiar suas vidas à vontade soberana de Deus. Josias podia ter dito, Deus, quer saber, não foi nem a gente que fez isso. Nós estamos chegando agora, isso é um problema dos nossos pais, é um problema do pastor anterior. Não. Ele rasga as suas vestes, ele cai diante de Deus, pede perdão a Deus, lê o livro da lei, ele sente-se impactado pela mensagem do livro, ele não se justifica, ele só entende o seguinte, eu estou tendo a oportunidade de mudar essa história, e ele faz isso. Eu tenho ouvido em diversas aulas, ministrando no nosso país, pessoas apontando problemas. E há uns tempos atrás eu disse para os irmãos, eu não quero saber mais de quem aponta problema. Os problemas já foram apontados, nós sabemos. Eu quero saber de quem traz a solução. Os problemas estão aí, nós sabemos, vivemos esses problemas. Ah, mas não fui eu que gerei esse problema. Mas é você que Deus quer usar para resolver. Não foi Josias que gerou o problema, mas foi no reinado de Josias que o livro da lei está sendo encontrado. Então não importa quem perdeu o livro da lei dentro da casa de Deus. Importante é que nós encontramos. Deus está nos dando uma oportunidade singular, de mudar a história. E nós não podemos perder o trem da história. Precisamos aproveitar esta oportunidade. Terceiro parágrafo. Entendendo a vontade de Deus. A Bíblia nos diz que depois da ordem de Josias, o sumo sacerdote Ilquias foi consultar a profetisa Uda.
para saber os pecados de Judá, se os pecados de Judá tinham atingido o nível da medida, esgotado a medida de Deus. E a profetisa disse que ela confirmou que Jerusalém realmente seria destruída, mas que por amor a Josias, isso aconteceria após a morte dele. Após a morte dele. Diante da sentença de Deus, Josias caiu diante de Deus. Ele caiu diante de Deus, arrependido. Deus realmente havia esgotado a sua medida. E ele diz, não, Judá vai para o cativeiro. Vai para o cativeiro. É como se ele estivesse dizendo, o reino do norte já foi, o reino do sul também vai. Mas isso não vai acontecer nos dias de Josias. Meus irmãos, as expectativas que nós temos é de que a coisa vai sempre piorar. Nós não precisamos pensar outra coisa. Não é? A Bíblia diz assim, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? A Bíblia diz assim, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Vai esfriar. Qual é a postura de Josias? Ele diz, tudo bem, Judá vai para o cativeiro, mas eu vou fazer a minha parte. Aí Deus fala com Josias, não, no seu tempo não, Josias. No seu tempo eu vou mandar um avivamento. E muitas vidas serão impactadas neste avivamento. O que nós precisamos entender é que os dias são maus. E a expectativa é que vão se tornar piores. Mas nós somos a resposta de Deus para este tempo. O tempo depois de mim, eu não sei quem será a resposta. Mas eu posso ser a resposta de Deus para este tempo. Que eu e você sejamos como Josias foi no tempo dele. A resposta de Deus para o seu tempo. E o comentarista diz que assim Deus demonstrou que ouviu a oração do rei, embora a condenação de Judá estivesse apenas adiada. Então, diante de uma sentença de Deus, precisamos cair diante dele arrependidos. Não é simplesmente dizer, se é assim, não tem mais jeito, não. Precisamos cair diante de Deus arrependidos, porque somos a resposta de Deus para este tempo. Segundo ponto da nossa lição, o comentarista vai tratar sobre a renovação do pacto com o Senhor. Primeiro parágrafo, a leitura do livro diante do povo. Perceba que o livro foi lido diante do rei, mas depois o livro é lido também diante do povo. Porque não é só o rei que precisa saber. O povo também precisa saber. E por que que o livro foi lido diante do povo? Do mais simples ao mais importante, houve uma convocação de Josias para se reunirem no templo do Senhor e ouvirem a leitura do livro de Deus. O que nós aprendemos com isso? O verdadeiro avivamento começa com a escuta da palavra de Deus. A palavra de Deus tem que direcionar. Todo o povo tem que ouvir, do maior ao menor. Do maior ao menor. Precisa ouvir a palavra de Deus. Nós aprendemos também que o avivamento por meio da palavra é duradouro. Se nós não acreditarmos que a palavra de Deus gera avivamento, nada mais poderá gerar. E o avivamento promovido pela palavra é duradouro. Professor, isso quer dizer que outros problemas não virão? Não, virão. Outros problemas podem vir, mas as pessoas que forem impactadas com aquela palavra serão realmente transformadas. E este avivamento será duradouro na nossa vida. Nós precisamos de um avivamento promovido pela palavra, sustentado pela palavra, alimentado pela palavra, gerado pela palavra. Um avivamento que tenha continuidade através da palavra de Deus. Isso aconteceu com Josias e Deus pode fazer no nosso tempo. Deus pode fazer nos nossos dias. Segundo parágrafo do segundo ponto, a destruição dos ídolos. Nós lemos na leitura bíblica em classe que Josias convocou os sacerdotes, destituiu os sacerdotes que ofereciam
sacrifícios a Baal, ao sol, à lua, a árvores, a tudo quanto é tipo de Deus, ele destituiu todos. Chamou os sacerdotes e disse, olha, peguem aí todos os instrumentos que foram feitos para adorar a deuses pagãos, leve isso para fora de Jerusalém e queime lá fora, acabe com tudo isso. O que é isso? É destruir, essa destruição dos ídolos fala de destruir uma memória que levou o povo ao desvio, que levou o povo ao afastamento de Deus. Nós precisamos destruir essa memória que leva o povo ao afastamento. Isso tem que ser extirpado do nosso meio. Nós precisamos construir memórias novas, memórias de retorno a Deus. Como é que nós apagamos memórias ruins, construindo memórias novas, memórias boas? É assim que nós fazemos. E o que Josias está fazendo é isso, destruindo os ídolos. Ele está destruindo as memórias que levaram o povo à ruína, as memórias que afastaram o povo de Deus, e construindo memórias novas, memórias de gratidão, memórias de avivamento, memórias de retorno, memórias de adoração verdadeira, memórias novas. Terceiro ponto da nossa lição, a celebração da Páscoa. Primeiro parágrafo, a celebração da Páscoa e a restauração do culto e dos ofícios do templo. Havia muito tempo que a Páscoa não era celebrada. E aí houve uma celebração gloriosa, gloriosa. E o nosso comentarista, ele nos coloca o seguinte, Josias também restabeleceu a liturgia do culto, o sacerdócio e diversos ofícios que eram praticados no templo, tais como sacerdotes, levitas, cantores, guardas do templo, etc. Ou seja, ele reformulou. Como eu disse, ele está construindo memórias novas, está reformulando, trazendo de volta aquilo que é importante, aquilo que é bom e fazendo com que o nome do Senhor seja colocado novamente em evidência no meio do povo. Como líderes, nós somos responsáveis por isso. Somos responsáveis por isso. Trazer a presença de Deus para o meio do povo. Nós precisamos buscar a presença de Deus na intimidade da oração, para que quando nós chegarmos diante do povo, a presença de Deus esteja conosco. O povo perceba essa presença, se envolva com essa presença. Josias está aproveitando o seu tempo, ele sabe, Jerusalém vai ser destruída. Jerusalém, Judá vai para o cativeiro. Mas ele diz, mas não vai ser no meu tempo. No meu tempo, a história vai ser diferente. No meu tempo, nós seremos marcados pela presença de Deus, pela glória de Deus e pelo retorno ao altar do Senhor. O que você quer para este tempo? Este é o seu e o meu tempo. O que nós faremos neste nosso tempo? Será que estamos realmente fazendo aquilo que Deus quer? Este é o nosso tempo. E no nosso tempo, nós seremos, em nome de Jesus, eu declaro isso, nós seremos lembrados pela presença de Deus sobre a nossa vida. Segundo parágrafo do terceiro ponto e último ponto da lição, a maior Páscoa da monarquia. A maior Páscoa da monarquia. A celebração da Páscoa era uma celebração de memória. Memória do que Deus havia feito ao retirar o povo de Israel do Egito. Após achar o livro da lei do Senhor, derrubar os altares a Deus, deuses pagãos, e destituir os sacerdotes que realizavam tais abominações, Josias deu ordem para que o povo retornasse à celebração da Páscoa do Senhor. Eu fiz uma anotação aqui importante. Celebração após concerto. Eu vou fazer questão de anotar isso aqui, ó. Celebração após concerto. Celebração após um concerto. O povo fez um concerto com o Senhor primeiro. Sabe qual o problema que nós estamos vivendo na nossa geração? Queremos celebrar sem concertar primeiro.
Queremos celebrar sem fazermos um concerto com Deus. Toda celebração desprovida ou longe do concerto com Deus não são celebrações genuínas. São celebrações que passam depressa demais. São celebrações que não surtem efeito, que não têm resultado. O que Josias faz? Ele promove um concerto primeiro. Olha, ele destitui sacerdotes. Os sacerdotes que realizavam abominações a Deus não vão celebrar, porque eles foram destituídos. Josias destruiu altares a deuses pagãos. Ele primeiro limpou a casa. Pensa o seguinte, você vai fazer uma festa na sua casa. Imagine se você não faxina a casa primeiro, se você organiza a festa em cima da bagunça, em cima da sujeira, em cima da poeira, em cima do que está bagunçado. Às vezes é o que nós estamos tentando fazer. Fazer uma celebração em cima da bagunça que já está lá há muito tempo. O que Josias faz? Não, vamos limpar isso primeiro. Queima tudo, leva tudo para fora da cidade, queima, limpa tudo, destitui sacerdote, porque sacerdote que oferece sacrifício a Deus pagão não pode celebrar com a gente. Ele faz uma limpeza e depois dessa limpeza ele diz, agora sim, agora vamos celebrar ao Deus de Israel, porque estamos prontos para receber a sua presença. E então a celebração é genuína e é importante. Que Deus nos ensine através disso, e que a partir da aula de hoje, nós aprendamos a faxinar a casa primeiro, para depois fazer uma festa, porque é isso que Deus quer da nossa vida. Estamos chegando ao final do nosso trimestre. Na semana que vem estudaremos a última lição do trimestre, onde trataremos sobre o cativeiro de Judá. Você não pode perder essa aula e eu espero que você esteja conosco. Grande abraço e até a semana que vem na nossa última aula do trimestre, em nome de Jesus. Deixa seu like, se inscreva e ative as notificações. Até a próxima!